Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Hoje nós vamos comentar, né, de forma excepcional, em mais um encontro online do que o habitual, a primeira parte do Fausto. E eu acho que já é bom falar, pelo menos da minha parte, que eu acho um pouco desafiador falar dessa primeira parte e sem falar especificamente da segunda, porque eu senti, não sei se todos vocês sentiram, e sempre que os grandes textos, as grandes análises do Fausto, elas parecem tender mais a falar do que a segunda parte promete entregar, do que a respeito da primeira parte especificamente. Assim, eu senti que a primeira parte ficou um pouco nas sombras, assim, das possibilidades de interpretação que a segunda parte parece oferecer. Mas eu parei justamente para refletir um pouco sobre isso na hora aqui de organizar minhas anotações, de fazer um roteiro aqui do que a gente vai conversar. Mas eu acho que é legal, é viável e produz frutos fazer esse exercício de tentar enxergar a primeira parte sem pensar imediatamente na segunda, né? Porque eu acho que a segunda altera um pouco o significado da primeira. E aí vale lembrar que a primeira parte ela existiu por muitos anos, né, como um livro autônomo. Ela era o Fausto, parte um, ou melhor, o Fausto. Poderia nunca ter existido essa parte 2, né? Existiu, mas, enfim, a parte um é igual no Don Quixote. A parte um existiu por muito tempo sozinha, então a gente tem que encarar ela como um livro autossuficiente também, apesar de ter, desde o início, essa perspectiva de uma continuação. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês, né, para dar início à conversa, é perguntar o que vocês conseguiram ler, né, do Fausto do Goethe, e se já tinham lido alguma outra obra com essa temática do Pacto Fáustico em algum outro momento. Antônio. Então, eu lembro de ter lido, mas assim, agora eu não consigo lembrar o que eu li. Uhum. Eu acho que li a primeira parte, mas eu não consigo mais lembrar. Não sei se era do Marlowe que eu li e que ficou na minha cabeça. Eu realmente não consegui lembrar de onde que eu tinha essa lembrança dessa coisa do Fausto e Mefistófeles, né? Essa disputa entre eles, assim, essa união entre eles. Então, não consegui lembrar de onde. Entendi. Esse tema, ele existia, já era conhecido seu, né? Do pacto, da questão do pacto. Sim. E você conseguiu ler aí a primeira parte? Chegou a avançar mais? Tá. Consegui ler. Não é tão difícil de entender, né? Acho que a dificuldade está nas entrelinhas, né? Em alguns versos ali que você pode achar que não entender bem o que ele estava se referindo, o que ele queria dizer, mas no geral não é tão difícil, né? E eu achei também, já adiantando um pouco esse assunto, que existem fatos muito relevantes que às vezes eles são mencionados ali naquela forma mais poética e que se você estiver fazendo uma leitura um pouco desatenta, você passa por cima daquilo. Então, por exemplo, eu vou mencionar um fato, né? A história de que a Margarete, eu vou chamar ela de Margarete, a Margarida. Acho que tem gente que chama ela de Margarete, não sei, a Margarida, ela se culpa por ter matado a mãe. Eu estava ouvindo, né, comentários de pessoas, vídeos que falavam isso. Falei, gente, mas ela matou a mãe? Eu não vi isso acontecer. Aí eu fui pesquisar, e aí eu fui entender o porquê que ela achava que tinha matado a mãe. Só que isso é um aspecto fático que está ali no meio daquela coisa poética, que assim, na hora você passa batido. Eu passei batido por isso e só fui retomar esse fato relevante depois. Então, acho que essas entrelinhas às vezes escondem não só o simbolismo, mas alguns fatos relevantes. Val, você, até onde você leu e se já tinha lido mais do tema do Fausto? O tema do Fausto eu li o do Thomas Mann, né? Você leu o Thomas? Que adoro. Mas também tem Sertão Veredas, né? Que tem
Sim. O pacto, né? É. Mas eu assim, eu fui... Hã? O Grande Sertão você já leu? Não, eu não li, mas eu me lembro bem da série que teve. Ah, Daí na série. Na teve da série Globo. dá para perceber bastante essa questão do pacto Sim, fálico. sim, sim, é bem forte no começo ali. E a gente entende, a gente só não entende qual é o sacrifício. Você só vê no final. Entendi. Não, eu pergunto Você. isso porque eu também não li Grande Sertão, mas sempre que eu ouço falar do Pacto Fausto em Grande Sertão, eu fico meio na dúvida se isso é uma coisa tão, assim, explícita no livro ou se é um detalhe, sabe? Importante, mas um detalhe. Mas se está na série de forma bem enfática, deve ser que no livro ele ocupa um espaço bem grande, o pacto. Eu até peguei um livro que é do Ronai, que fala do Grande Sertão Veredas. Eu tenho o livro, mas eu ainda não. Eu comecei a ler, mas acabei desistindo. Daí é uma leitura que eu ainda quero fazer. Mas eu não tive tempo de olhar o livro para ver se tem alguma coisa falando do Pacto Fáustico. Mas eu me lembro que na série ela é bem firme no começo. Assim, quando começa que ele faz o pacto ali, é bem óbvio. Pelo Entendi. menos é a minha lembrança daquela série. Com Entendi. relação ao livro, eu li a introdução desse da 34. Uhum, Aqui, deixa eu ver. Eu peguei e li toda a introdução dele, que fala inclusive do Fausto Zero, né? uhum. Mas depois peguei o vermelhinho para continuar a leitura, só que eu não consegui terminar. Quando chegou ali na parte da Margarida, eu não terminei. Falta ainda algumas páginas. Você chegou ali ao começo da tragédia da Margarida, não seria? Ali o iniciozinho. Mas eu tô com aquela pilha de livros, né? Hum, Tem inclusive aquele que você falou do Orfeu, sim, também comprei, esse mas texto também é tranquilo. eu não terminei de ler também. Daí tem aquele das filhas lá também, que eu quero ler inteiro, que eu vou ler esses livros inteiros, porque eles são muito interessantes, né? E eu acho que a maioria deles vai dialogar mais com a segunda parte do Fausto. Acho que a segunda Talvez. parte é que vai requerer todo esse aparato mesmo. Uhum. E como foi sua experiência de leitura e o que mais de Pacto Fausto você já leu? É, eu não vou lembrar nomes de livros, eu acho que tem muito em conto. Eu já li vários contos com essa questão do pacto, né? Mas não vou lembrar, tenho até anotado, mas não vou lembrar agora. Para mim, essa coisa da segunda parte do Fausto não me preocupou, porque eu nem eu não li nada sobre a segunda parte, assim, eu até vi alguma coisa, vídeo falando, mas eu não. Para mim está completamente separado, assim. Eu me concentrei na primeira parte e só. Eu adorei. Eu achei que flui muito bem. Eu acabei comprando essa edição aqui é da Autêntica, né? Essa vermelhinha. Isso. Autêntica, é Eu isso. acabei comprando essa porque eu percebi que o livro que eu tinha não tem a segunda parte. Então eu comprei e eu achei muito fluida essa narrativa. E eu consegui ir lendo e formando as imagens, sabe? Formando toda uma cena. Tanto que eu nem assisti aquela que você recomendou, porque eu mesma, conforme fui lendo, fui conseguindo fazer as cenas todas na minha cabeça. Então eu acho que isso me ajudou bastante na leitura, né? E eu não sei se essa foi uma impressão só minha, se vocês se sentiram assim, eu dei muita risada. Eu achei muito engraçado, gente. Não sei se o meu humor é um humor estranho, mas eu achei tremendamente engraçado. Eu vejo o Mephistófeles muito bufão, assim. Quando ele entra, a personagem que eu vi foi aquela do Barão de Munchausen. Não sei se vocês viram, vocês Sim. assistiram o filme. Para mim, assim, e ficou até o fim. Então, eu achei engraçado. Eu achei engraçado, mas sim, confesso que eu não ri tanto, não. Eu também não. Eu não ri tanto, não, mas eu entendo, assim, o cômico, o elemento cômico, e eu acho que isso também caracteriza o diabo, e logo, logo a gente vai chegar nesse ponto
Eu acho que é interessante analisar esse tipo de representação do diabo e o quanto isso tem um peso específico nessa narrativa. Mas você já adiantou, né? Então, para você, a leitura foi fluida, você conseguiu formar as imagens, a coisa correu bem. O Antônio já falou das entrelinhas. Val, para você também, o que você leu, a leitura foi fluida? Como que você lidou com o texto? Muito tranquila, bem gostoso de ler. Vocês precisaram ler em voz alta ou não, normal? É engraçado, ele dá vontade de ler em voz alta. Eu não sou de fazer isso, mas em algumas partes eu fiz. Algumas partes, não tudo, mas algumas não todas, partes. não. Antônio, você também leu em voz alta? Umas partes, às vezes, sim. Eu tentei ler o máximo que eu conseguia em voz alta, porque eu acho que como é poético, assim, eu entendo mais do que só ficar... Porque, assim, na verdade, o que é a diferença? Pensando nisso agora. Na verdade, como eu sou pouco leitor de poesia, quando eu vou ler poesia, eu tenho a tendência de ler como se fosse prosa. Então eu vou naquela toada, né, disparada. E aí você não entende a maior parte das coisas, porque tem um monte de inversão sintática, figura de linguagem ali não é tão simples. E para evitar isso, né, para evitar passar por cima do texto, aí eu leio em voz alta, porque daí eu diminuo o ritmo da leitura lendo em voz alta e consigo compreender melhor. Então, assim, eu consigo me aproximar mais da poesia e quebrar um pouco do automatismo da prosa lendo em voz alta. Aqui, um aspecto que eu queria começar falando com vocês são os vários que eu achei bem interessante, porque o Fausto é uma lenda, um mito, né, literário que é recriado. Então, assim, não é um mito que vem da antiguidade grega, como muitos mitos vêm, muitos motivos, né, vêm da antiguidade grega, antiguidade clássica. Então já é uma coisa mais cristã, do período cristão. E tem alguns elementos muito tipicamente cristãos, né? A própria questão do diabo, o diabo é uma figura predominantemente cristã. O livro todo, ele pressupõe a existência de um céu e de um inferno. A questão da alma que se vende, né? Dessa questão de perder a alma, de ter justamente esse inferno depois para onde essa alma vai. Existe a similitude com o Jó, na medida em que Deus permite ao Mefistófeles desafiar o Fausto. Existe também a questão, né, que vem, isso eu achei interessante em algumas aulas do professor Marcos Vinícius Mazzari, e também nessa introdução da editora 34, que é uma coisa óbvia, mas que eu não tinha pensado a princípio, né, que o próprio tema fáustico, ele nasce ali com a Bíblia, com a tentação de Jesus Cristo, né, no deserto em que o diabo leva para o monte, né, e mostra todos os reinos do mundo, e tenta ele a trocar, né, o império daqueles reinos por sua alma, pela servidão a ele. E existe a questão de que o Fausto é alguém que busca um conhecimento de forma insaciável, e que lá em Adão e Eva nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é justamente o fator de danação. Então, é uma peça, é um mito que se constrói muito dentro desse imaginário cristão. Eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês pensam a respeito disso, se vocês leram alguma coisa, se vocês concordam comigo, enfim. Eu fiquei em dúvida um pouco em relação ao catolicismo e o protestantismo. Uhum. Eu não sei se a visão é muito diferente no caso do falar do diabo e tal. A Alemanha tem, né, a parte católica e a parte protestante. Então, eu fiquei nesse caso se ele estaria mais na visão protestante do que católica, eu suponho, né? Um pouco, pelo que eu entendi das origens históricas do Fausto, né, a própria personagem histórica, ela já surge num momento em que há o protestantismo na Alemanha, no início, né? Tanto é que o Lutero tem registro de mencionar esse doutor João Fausto, tal do Melanchthon,
todos os personagens da Reforma. Então, exato, essa personagem, ela nasce numa Alemanha protestante, mas vale dizer, uma Alemanha que acabou de se tornar protestante. Então, ainda existe muito de católico, né, também, eu acredito. E o Goethe parece, né, e algumas referências que eu colhi, o Goethe justamente, não vou falar isso, não vou falar o final do livro, mas existe, não dá para falar isso sem falar o final do livro, então deixa eu comentar isso da próxima vez. Mas o Goethe faz algo diferente aqui em relação às versões protestantes desse mito. Parece que as versões protestantes desse mito tendem a abordá-lo de uma determinada forma, e ele quebra um pouco com essa forma. Basicamente é isso, antes para não falar o final. E eu achei interessante aqui a questão do Jó, né? Porque, assim, existe essa similitude com o Jó, mas aqui, e apesar de também ser um contexto cristão, o Fausto ele não passa por sofrimento, né? O Jó, a alma dele está em risco, mas porque ele tem que resistir ao sofrimento. No caso do Fausto, não, é outro tipo de dinâmica, assim, né? O Fausto, me parece, é alguém muito mais desligado, assim, dessa dinâmica da culpa, né? A alma dele está em risco, não sei se vocês perceberam isso. A alma dele está em risco, mas ele não faz tanta questão dessa alma. Tanto é que quando ele aceita a aposta lá com o Mefistófeles, ele diz que ele não se importa com o céu, com o inferno, com o que virá depois. Por isso, assim, para ele tanto faz aceitar ou não aquela aposta. Para vocês surpreendeu esse ponto dessa questão da alma em risco do Fausto, para ele ser desimportante? Vocês notaram isso também? Eu só notei que, assim, não foi nenhum sacrifício, foi muito fácil aceitar o pacto, né? Mas eu não cheguei a pensar nisso, que ele não está se importando tanto, mas que para ele é uma coisa realmente tranquila ali, ele não pensa muito, né? Sim. Eu acho que ele chegou numa estagnação de saber, né, que ele já não tinha mais uma perspectiva de ser satisfeito nos desejos dele, né, que eram intelectuais, que eram esses desejos de sabedoria e tudo mais. Então, quando, de repente, ele tem essa possibilidade de viver e descobrir coisas que ele não tinha vivido nem sabido antes, para ele, isso não era importante, essa questão da alma, eu acho. E também, né, aquela coisa, quando você faz um contrato, às vezes, naquele momento, você não pensa tanto naquilo, quais serão as consequências no futuro, não é verdade? Você faz, e aí depois a gente vê. Eu acho que é um pouco, sei, para mim foi um pouco isso. Tá. Eu não achei ele tão religioso assim. Uhum. Eu acho que ele é mais metafísico, uma coisa assim meio metafísica, e aquela parte inicial me lembrou muito o poema do Drummond, aquele mais famoso. A Máquina do Mundo. Que são coisas assim meio metafísicas, né? Mas não necessariamente religiosa. Quando ele invoca o espírito da Terra, é muito a Máquina do Mundo, eu achei, né? E, assim, uma coisa que me surpreendeu, isso eu realmente não sabia, porque, na verdade, a gente está falando em pacto. Mas mais exatamente, não é um pacto, né? É uma aposta. E é uma aposta, porque, assim, você pensa assim, o sujeito fez um pacto com o diabo. Então, ele desejava ter poder, conhecimento, prazer, por isso chegou no diabo e falou, eu te ofereço minha alma, você me oferece todas essas conquistas.
Mas aqui a dinâmica é um pouco diferente. O Mefistófeles é que tem que ficar dando uma insistida para que ele aceite essa aposta, e a aposta, mais do que exatamente, né, poder, prazer e conhecimento, ela também passa por uma coisa um pouco mais abstrata e metafísica, né? O, 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 o Fausto, ele percebe que nesse plano, né, na realidade que ele conhece e vive, as coisas, primeiro, tudo é muito dual, né? Existe a alegria, a tristeza, a noite, o dia, é tudo muito impermanente e tudo se sucede, não permanece, se modifica. Então, essa transitoriedade das coisas é algo que é muito vivo para ele. Então, o desafio que ele faz para o Mefistófeles, e é aí que é exatamente o termo do pacto, ou melhor, da aposta, é dizer, né, para o Mefistófeles assim, se chegar um momento em que eu, deitado na cama da preguiça, né, ele fala, eu olhar e disser, nossa, agora eu estou satisfeito, eu gostaria de congelar este momento para todo sempre, aí sim você pode dizer que eu perdi minha alma para você, né? Então você venceu a aposta. Então ele desafia o Mefistófeles a levá-lo a um momento de satisfação plena e permanente, que não seja simplesmente transitório como tudo no mundo. Esses exatos termos dessa aposta, e que é aposta e não pacto, é que eu não conhecia. Eu tinha uma visão bem mais estereotipada desse momento, né? Isso também foi uma surpresa para vocês? Vocês viram essa questão da impermanência e da transitoriedade? Ou vocês acham que é mais assim, não, o Fausto realmente queria mais conhecimento, prazer e poder? Pois é, eu estranhei muito isso, porque para mim só existia o pacto. Aí quando veio a aposta, eu fiquei pensando, de onde vem essa aposta? Mas não é com o Fausto que ele faz a aposta, não é? Não, é que são duas as apostas. Tem a aposta entre o Mefistófeles e Deus, Isso. e depois entre o próprio Fausto e o Mefistófeles. Ah, tá. Então surgiu outra, beleza. Uhum. É, Mas eu não sabia. Eu não conhecia essa parte. eu também, assim, esse termo, né, dessa questão da Uhum. transitoriedade, foi justamente aí que eu acho que a primeira parte já começou a ganhar mais em simbolismo, em abstração para mim. Denise e Antônio, algo a declarar a respeito disso? Não pensei. Não, tá, tá. E justamente eu acho que essa questão puxa para outra, porque parece aqui que o Fausto, pelo menos essa foi a minha impressão, que o Fausto ele guia muito mais o Mefistófeles do que o Mefistófeles guia o Fausto. Sim, eu estava esperando um demônio muito insidioso que ficasse o tempo todo sugerindo coisas, incutindo ideias e abrindo para o Fausto um caminho novo do mal, digamos assim. Mas o que eu vi aqui é mais o Fausto, que parece muito mais esperto que o Mefistófeles, com uma visão muito mais ampla que o Mefistófeles, expondo para o Mefistófeles, fazendo esse desafio, né, o que ele deseja, e aí o Mefistófeles que vai criando ali os expedientes práticos para que isso aconteça. Mas, assim, esse mal maior que seria, que é o que o Fausto ambiciona, eu não achei que é o Mefistófeles que coloca isso na cabeça dele. Eu acho que é mais ele que quer e o Mefistófeles só vai executar. Vocês também tiveram essa impressão de que o Fausto guia mais o Mefistófeles do que o contrário, ou pelo menos há uma paridade? Bom, O eu não cheguei. diabo, desculpa. Não, Fala, pode não, falar. eu não cheguei a chegar a essa conclusão. Mas ali no começo, quando ele está esperando, realmente é como se não fosse nenhuma novidade para ele. É como se ele quisesse que alguma coisa acontecesse, porque ele já estava com uma vida meio parada demais, já tinha estudado demais, já tinha chegado a um ponto que deixou ele satisfeito. E eu acho que ele estava entediado, ele queria alguma coisa. Dá a impressão de que ele está esperando alguma coisa acontecer. Essa sensação, pelo menos, eu tive.
Mas como eu não fui até o final, talvez sim, talvez eu consiga chegar nessa mesma ideia. E ele estava esperando alguma coisa acontecer, mas ele apostava, justamente, apostava nesse sentido mais verdadeiro, ele apostava que mesmo que acontecesse alguma coisa, dificilmente tiraria ele daquele ponto em que ele chegou. Ou seja, nenhuma outra coisa que viesse traria para ele uma satisfação plena mesmo. E então, nesse sentido, o que acontece depois parece que meio que confirma essa impressão inicial dele. Então, nesse sentido, eu acho que ele tinha uma visão já mais ampla que a do próprio Mefistófeles, que achava que ele poderia ser satisfeito. Denise? Eu acho que o diabo sabe quem ele tenta, né? Então, para mim, o fato dele não parecer direcionar não quer dizer que ele não esteja direcionando. Porque, por exemplo, quando eles vão... Por exemplo, a Margarida. Quando a Margarida está passando, o Fausto fala que quer a Margarida de qualquer jeito. E aí o diabo fala, mas veja bem, olha, ela é uma moça pura, ela está vindo da igreja, não sei o quê. Quer dizer, ele tá ali, o diabo está fazendo o advogado do diabo. O diabo está ali advogando em causa própria. Tipo, ai, olha, veja bem. Mas ele sabe que o cara vai, aí que ele vai ficar mais tentado ainda. Tanto que ele fala uma coisa, eu anotei aqui, deixa eu achar aqui. Mestre decências. Ele chama o Mefistófeles de mestre decências. Mestre decências, deixai-me vós a mim. Se esta doce figura de mulher esta noite meus braços não dormir, à meia-noite voltamos a ser dois. Então, assim, ele sabe que essa atitude dele meio de não incentivo, digamos assim, só vai fazer o cara ficar mais tentado, eu acho, né? Minha opinião. E você percebe que em alguns momentos parece que o Mefistófeles é o escravo dele. Sim. Ele é extremamente arrogante, né? Quando ele vai lá na bruxa, por exemplo, que ele fala isso aqui é nojento, que coisa horrorosa, não sei o quê. E aí, quando eles vão fazer a poção, ele fala para o Mefistófeles que ele quer que o Mefistófeles faça a poção. Que ele não quer que aqueles seres toquem. Então, ele, em vários momentos, ele é super arrogante, né? Ele trata o outro como se fosse, assim, o cachorro que está dentro dele. Então, eu acho que isso é dúbio, na minha opinião. É bem interessante. Assim, essa altivez do Fausto foi algo que me surpreendeu. Para mim, ele ia ficar muito mais pianinho perto do demônio, né? Mas não é assim. E é como você está falando, justamente porque ele é tão altivo, mas o demônio age nas sombras, toda essa relação, na verdade, tem que ser olhada com uma lupa, porque a manipulação ela é pode ser muito mais sutil, e é justamente por isso insidiosa e eficaz, né? Realmente, é uma leitura a ser feita. E uma coisa que eu acho que isso eu estava assistindo a uma resenha antiga da Tatiana Feltrin sobre esse livro hoje, e ela menciona um texto do Otto Maria Carpo que fala isso, e eu achei isso muito interessante. Porque realmente ele verbalizou uma coisa que eu tinha meio intuído, mas ficado na bruma, assim. Para um Fausto, que tinha estudado de tudo, né, era o melhor exemplar da espécie ali naquele momento, digamos assim, né, um homem a toda prova, muito sábio, que justamente pede ao Mefistófeles uma satisfação que não permaneça, né, que supere aquilo que ele já conhece, aquilo que ele vislumbra, que não é pouca coisa. Para uma dinâmica que começa assim, para um desafio que começa assim, não parece que, pelo menos nessa primeira parte, o que o Mefistófeles oferece ao Fausto, primeiro, a noite na taverna, né, que, tipo assim, a bebedeira, o prazer da bebedeira e da festa, do populacho, e depois o amor romântico. Não parece que é meio e os prazeres sexuais lá na noite de Valpurgis.
Não parece que é meio pouco isso que o Fausto oferece a princípio para alguém que já saía de um patamar tão elevado? Acho que com certeza. Acho que sim. Mas aonde que vivia o Fausto? Não, ele vivia no gabinete dele, né, trancado. Ele não tinha vida. Ele tinha teoria, mas ele não tinha prática. Então, essas coisas mundanas, tão bocós para a maioria das pessoas, eu acho que para ele seriam, sim, coisas extraordinárias. Pela situação dele, de um cara estudiosíssimo, que tinha esgotado conhecimento, teoricamente, né? Mas estava ali naquela alcova, sei lá, eu acho. Talvez ele fosse preparado para almejar coisas maiores, que é isso que eu acho que ele era, assim. Sim, sim. Acionar coisas muito mais elevadas, mais poder, inclusive, né, que é o que vai aparecer lá na segunda parte. Depois, né? Mas talvez é justamente o que você está falando. Por ele ter vivido isso tudo em teoria, talvez o diabo tivesse a sabedoria de como funciona a natureza humana, de que ele primeiro precisava passar por esses prazeres mais comuns, mas que são talvez a base, né, de outros prazeres mais elevados, né, o primeiro passo, né. Justamente, esse negócio do primeiro passo faz sentido, é uma teoria que eu tenho aqui, já vou falar sobre ela com vocês. Antônio, alguma consideração? Não, eu acho que assim, é meio óbvio, né, que a gente pode imaginar que os dois personagens sejam o mesmo e que esteja havendo ali um conflito interior da consciência dele. Então, o Mefistófeles vem para dizer coisas que estão surgindo na consciência dele. É um personagem em conflito. E isso, assim, eu estou falando, mas assim, é óbvio isso, que essa interpretação pode ser. Por isso que a relação dele não é apenas de aceitar o que ele propõe, mas é de discutir, de falar, de criticar, aceitar, duvidar. Quer dizer, são conflitos interiores do personagem, a gente poderia interpretar assim, né? Uhum. Agora, claro, não seja nenhuma novidade você falar isso, né? Eu acho. Uhum. Entendi. Não, então, realmente, eu acho que existe esse processo meio pedagógico dele, né, e o Mefistófeles vai fazendo seus esclarecimentos, né, direcionando ali, e isso vai num crescendo, né, porque primeiro nós temos essa noite na taverna, que é um prazer, digamos. Depois já tem esse envolvimento romântico com a Margarida, que já é uma coisa um pouco mais complexa e sofisticada, com mais densidade. Depois a gente tem uma explosão, né? Se ele tem uma relação sexual com a Margarida, ele vai para a noite de Valpurgis, onde existe uma verdadeira orgia. Então, existe uma extrapolação, né? Vai num crescendo desse prazer sensual. E aí, né, a coisa dá uma quebrada e a gente vai acompanhar na segunda parte. E aí, essa questão da Margarida, pensando já na segunda parte, né, que ele vai conquistar questões de poder político, poder econômico, intelectual, a intervenção na realidade, afetar grandes grupos de pessoas. Será que o fato, né, de que a primeira parte ela foca justamente nesse amor romântico e nessa conquista da mulher, não seria uma metáfora assim, justamente para essa conquista da natureza pelo homem, que meio que a segunda parte vai tratar disso, pensando em termos simbólicos, assim, né? Porque no Goethe tudo é muito simbólico. E até sugerindo também uma outra coisa, porque aqui existe muito de alquimia, de magia e tal. Então, talvez o fato de o Goethe privilegiar esse relacionamento com a Margarida já no primeiro momento, antes de passar para o grande mundo, não seria também uma forma de falar dessas dualidades, né? Do tipo, primeiro nós temos que ter a combinação das polaridades masculina e feminina,
E só com a combinação, a primordial disso, é que esse cara, esse Fausto, vai ter possibilidade de galgar degraus mais altos depois. Vocês acham, o que vocês acham que tem de metafórico, ou se não tem nada de metafórico aqui nessa conquista e nessa história da Margarida? Ou vocês acham, ou eu estou viajando muito, assim, pensando que é uma metáfora da conquista do mundo? Eu acho que metafórico sempre é, né? Sempre é. Você vai ter o aspecto simbólico do domínio sobre, claro, sobre a natureza, né? Sempre vai ter essa assim, simbologia. Uhum. Você acha que daria para fazer uma comparação dessa situação com o Werther? Fale mais. O Werther é o desejo não realizado, não consumado. Exato. E aí ele se mata, né? Ele não, ou seja, ele não conquista outras coisas, ele não segue adiante, ele implode, né? Então, tem essa superação, digamos, aí, desta questão. Sim. Como uma pré-condição, né? Para outras coisas. Tá. E vocês leram o Jovem Werther? Eu não li. Eu li há muitos anos, Val. Muitos anos. Quando era Porque eu fiquei assim. pensando em comprar para ler, porque parece bem interessante também. É um livro bem mais simples que o Fausto, com certeza. É uma coisa rosa, né? É curto. Mas esse livro que é considerado o começo do romantismo, né? Sim. E é uma obra de quando o Goethe, acho que tinha uns 33 anos, ele era bem jovem. Talvez até menos, né? Não sei. E aí você pensar que isso veio depois, então também é uma evolução, né, de um personagem. Parece que é a evolução de um personagem. Quer dizer, não é o mesmo personagem, mas a evolução de uma ideia. Sim, sim, sim. Não é, e ainda mais pensando, né, que o Goethe, que essa obra permeia a vida toda do Goethe, né? Então, quando ele escreveu o Werther, o Fausto também estava lá na cabeça dele já, rolando as ideias. Então, reflete muito isso também. E como que vocês veem a personagem da Margarida aqui, né? Uma moça impressionável, até que ponto ela foi ousada e acabou se dando mal, ou não, ela foi muito manipulada pelo Mefistófeles e pelo Fausto. Como vocês veem a personagem da Margarida aqui, que acaba ocupando grande parte do livro, né? Eu, como não cheguei até o final, não sei dizer. Eu acho interessante, não cheguei a uma conclusão, mas o que eu acho interessante é que ela vê o Fausto, assim, ela começa a ver ele com olhos muito de admiração, né? Nossa. E ela, ao mesmo tempo, vê o Mefistófeles com muita desconfiança e nojo dele, quer dizer, então são pouco também aspectos da mulher em relação ao homem, né? Mas olha que você mencionou um ponto interessante, porque assim, vamos pensar. Nisso que você descreveu da Margarida, a gente percebe ela como uma pessoa que não é tão vulnerável, não é tão bobinha assim, porque ela tem uma percepção fina de desconfiar do Mefistófeles. E o Mefistófeles de fato agia mal, então ela desconfiou certamente, né, com correção. Por outro lado, esse mesmo instinto de coisa errada não funciona em relação ao Fausto. Mas não funciona porque o Fausto tinha boas intenções com ela, apesar de tudo? Então ela estava correta também na sua percepção do Fausto? Mas naquela ideia anterior de que o Fausto e o Mefistófeles são um único,
a divisão de um ser, quer dizer, então existe a dubiedade também, dela querer uma coisa, mas ter medo da outra. Aceitar uma parte, mas rejeitar a outra. Sim. Sei, quer dizer, estou falando assim, é tudo que estou falando é meio óbvio, mas... Porque se a gente pensar bem, o Fausto, ele não é... Ele acaba desgraçando a vida dela, mas assim, ele não tem como objetivo desgraçar a vida dela desde o início, né? Tem um pouco também da sociedade, como funciona a sociedade da época para condenar o que acontece com a Margarida, né? Não sei, eu precisaria pensar mais sobre a responsabilidade do Fausto, as boas intenções ou não, até que ponto... Acho que ele não pensou muito nas consequências daquilo. Né? Acho que não. Ele foi inconsequente, mas não necessariamente mal intencionado. Porque no final ele não tenta salvá-la. Exato, ele tenta. Isso é bem importante, você relembrou. Ele tenta salvá-la. Ele fica desesperado. Aliás, ele amaldiçoa o diabo. É muito engraçado. Por isso que eu falo que é engraçado, gente. Você amaldiçoar o diabo, né? Ele fica... que se você não me ajudar, alguma coisa assim, você vai ver, você vai, sei lá, sofrer pela eternidade, alguma coisa assim. É tão absurdo. Então, ele tenta salvá-la. E bastante até, né? Ele é insistente. Né? E ela tá completamente louca já, né? Sim. E ela, assim, acho que mais do que louca, ela tá muito atada à visão de mundo cristã. Sim, com certeza. Tanto que ela fala disso, né? Que ele não é cristão, que ela insiste nessa questão dele não ser cristão, dela não ter visto isso nele, como uma coisa muito importante, né? Isso é vital, ela falou, isso é vital. Sim, e porque no começo, né, ela era aquela moça religiosa, ela acaba caindo na tentação, ousando, se dá mal, mas depois que se dá mal, ela quer se redimir. Então, assim, tá, eu cometi um pecado, agora eu vou sofrer tudo que for preciso para expiar esse pecado e ser salva. E por isso que ela não quer sair da prisão. Ela quer se submeter à sanção, né? Então, e aí é aí que a coisa vai se tornando mais simbólica também. Algum dessas pessoas que eu ouvi aí falando sobre o Fausto fala que existe um paralelo, né, entre a cela em que a Margarida está aprisionada no final e o gabinete do Fausto, onde ele estava aprisionado no início. Ambos se encontram em algum momento em alguma prisão. O Fausto, ele ousa romper com a sociedade da época, né, o ideário da época, o ideário cristão, de como deve funcionar as coisas, invoca aquele espírito pagão e acaba, com a ajuda do Mefistófeles, saindo dessa prisão, rompendo com aquela dinâmica. A Margarida, não, ela fica nessa prisão da antiga ordem, né, da ordem cristã, da forma de pensar cristã. E não sai de lá, ela não rompe com isso. Então, nesse sentido, o Fausto ele rompe com esse velho mundo para partir para um novo, né, que seria a modernidade. Sempre muito calcado no individualismo. O que ele pensa? A Margarida, ela acaba ficando restrita ao velho mundo, morre com ele e não vai para essa modernidade, né? A Margarida não dá esse passo além. Ela permanece fiel a essa antiga ordem. Então, é bem interessante também ver esse simbolismo, esse paralelo, né, entre as duas prisões. E assim, por que vocês acham que ela matou o filho? Assim, porque isso para mim não parece uma escolha óbvia, matar o filho. Talvez teria feito um aborto antes, mas matar o filho ou
Não, mas matar o filho eu acho estranho, assim. Ela já estava com a vida muito desgraçada, mas matar o filho, ela só acumularia mais um pecado ali dentro daquela visão cristã. Ela, não sei se isso melhoraria a questão do que a sociedade via nela. Como que vocês veem esse episódio, assim? Eu acho que o filho significa o erro dela. E como ela não pode apagar o seu erro, matar ele é como se ela tirasse a parte que ela poderia simplesmente se desfazer. Eu tiro, ele deixa de existir, o erro foi meu, eu destruo ele para me sentir melhor, porque ele não existe mais. Mas ela continua cristã. Então, assim, aí Mas aí, essa conta um mas pecado maior ainda. sim, com certeza. Mas talvez ela não faça isso só por ela, mas pelos outros, né? Porque essa criança vai ser sempre a prova viva do erro dela. Uhum. Tem essa questão de testemunho, né, do erro. É. Mas Eu acho que ela também estava passando por um certo desequilíbrio, né? Eu acho. Talvez até aquela questão do estado puerperal, né, que pode acabar provocando a questão do infanticídio. Pode ser. Eu apostaria mais nessa questão do desequilíbrio do momento. Porque, como você falou, no final ela quer. é, Ela aceita a condenação dela, né? Também. Então, É. Antônio, você ia falar alguma coisa? antes dela falar que ela matou o filho, ela fala: tiraram eles de mim, Hum, tiraram por malvadeza. hum, Então, parece que também são várias camadas de pensamento, né? Tiraram, quer dizer, a responsabilidade foi dos outros. Depois ela fala: eu matei minha mãe, eu matei meu filho. E talvez nem não seja real isso, seja simbólico também. tá. Matei minha mãe de desgosto. Eu matei meu filho, mas na verdade não matou. Na verdade, a criança morria com facilidade, né? No caso da mãe, Época, com muita facilidade. no caso da mãe, de fato, é uma coisa indireta. Porque isso que para mim não tinha ficado claro no princípio, é quando ela vai finalmente ter uma noite com o Fausto para poder enganar a mãe, o Mefistófeles, através do Fausto, oferece uma poção que deixaria a mãe dormindo. E parece que por conta dessa poção ter sido numa dose maior, a mãe morreu. Aí ela se sente culpada. Foi assim, ela tem talvez uma culpa, mas não o dolo nesse caso, né? Agora, do filho, dá a entender que ela teria mais dolo, mas não sei, precisaria pesquisar mais. Tem esse campo, como você falou, de ser uma coisa mais simbólica. Mas é um ponto que me deixou um pouco confuso, um ponto fático, assim. Que mais? Tá. Eu acho que a gente vai chegando, né, mais a uma visão geral do livro. Pensa, vamos supor que não existisse essa segunda parte, que a gente nunca tivesse tido notícia do que viria depois do final. Ficaria estranho esse livro, né? Não parece que ele é meio, ele não é autossuficiente. O que vocês acham? Assim, vocês acham que ele tem um arco que se completa ou é muita ponta solta que fica? Tá solto, eu acho. Tá solto ali. Eu acho que sim, a segunda parte deve dar muito mais respostas, né? É. É porque ele, como personagem, está num momento ainda de muita tensão, né? E a resolução é sempre depois que passa esse momento de tensão É. para chegar a uma conclusão. Tem que viver esse momento de tensão para depois chegar à conclusão. Porque assim, enquanto personagem, a gente se pergunta, nesse final, ele ainda é o mesmo Fausto disposto a fazer a aposta com Mefistófeles, ou ele se arrepende disso, ele quer voltar para o seu gabinete? Ainda não está muito claro né, em que ponto ele está disso, né? Tá no auge do conflito, né? Tipo, aquela coisa de... tem um nome, né? Cliffhanger. Né? É.
E, nesse sentido, eu acho que é uma primeira parte bem menos autossuficiente do que o Don Quixote, por exemplo. O Don Quixote, pelo que eu me recordo da primeira parte, ele tem um fecho, assim, ele tem um arco que se fecha, né? Aqui realmente fica uma coisa bem no auge do conflito interrompida. A gente não sabe quem ganhou a aposta, né? Se Deus ou o Mefistófeles, se o Mefistófeles ou Fausto, tudo isso fica muito solto, e fica justamente aquela ideia, nossa, para o Fausto, que queria grandes coisas, tá, ele teve ali o prazeres sensuais, a relação com a Margarida, mas poderia muito mais ter sido oferecido. Então fica tudo muito suspenso. Denise, pode falar. Eu acho que a segunda parte vai nos trazer muito mais perguntas, para falar a verdade. Acho que vai ser bem complexa. Não, a segunda parte dizem, super, né, complexa. Tanto que ele levou anos, né, para fazer a segunda parte, muitos anos. Acho que são 30 anos, não é? Mas é a que dá aqueles comentários, aqueles ensaios mais interessantes. Foram os que me motivaram a também ler o Fausto, né? Desde que eu li o Tudo que é Sólido Desmancha no Ar no ano passado, que tem um capítulo sobre o Fausto brilhante, e que é mais feito a segunda parte, nossa, eu achei aquilo brilhante, porque eu acho que a segunda parte vai dizer respeito muito ao homem moderno, né? A nós mesmos, assim, vai ser uma coisa de muita atualidade. E eu estava pensando justamente, porque o Fausto, ele remete muito a essa questão, já na primeira parte, né? Dos limites do conhecimento humano. Eu acho que esse é o grande tema atual, né? Adão e Eva saíram do paraíso porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Fausto, ele é alguém que avança para além dos limites permitidos do conhecimento, né? Primeiro, praticando magia, o que é contra a doutrina cristã, e segundo, fazendo aposta com o Mefistófeles. E hoje nós vivemos isso, né? A ciência, a gente vive as consequências do avanço da ciência, muitas vezes nefastas, e com os vários impasses, né, de até onde essa ciência pode avançar, principalmente no caso das inteligências artificiais, né? Acho que é a grande questão, se pode avançar impunemente ou se é preciso colocar um ponto final ou fazer uma desaceleração, né? Eu acho que é isso que a gente pode esperar bastante dessa segunda parte. E eu queria até perguntar para vocês, vocês falaram assim brevemente, mas o que vocês consumiram de material de apoio aí nesse processo de leitura da primeira parte, ou ainda não partiram tanto para material de apoio? Eu só juntei os livros, mas não deu tempo de ler. Mas tem os quantos? Eu tenho aquela da Madame de Staël, né, da Alemanha. Tenho o Orfeu, tenho a Noite de Estílias, como é que é? Aqui. Dupla Noite das A Tílias. Dupla de Noite das Tílias, isso também tenho. O que mais que eu tenho? Acho que eu tenho esse outro livro, mas você comentou que ele não tem muita coisa, né? Não, nem tanto. Ele acho que vai falar mais dos livros que derivam do Fausto do que do próprio Fausto. E eu fiquei com vontade de ler também O Mestre e a Margarida. Assim, Eu acho que eu vou ler esse livro também nesse mês. olha, ousada. O Mestre Margarida é um calhamacinho, né? Ele é grandinho. Mas Denise, para quem já está com uma pilha aqui, mais um. que custa mais um. Denise. Não, eu não fui atrás muito ainda de material de apoio. Eu queria só ler o texto. Assim, a única coisa que eu fiz foi assistir aquela aula que eu falei, que eu achei muito boa, que está em espanhol, mas ela na verdade fala do livro todo, né? Ela fala da primeira e da segunda parte, do misturado. Então eu fui pegando aquilo que dava até onde eu tinha lido, na verdade, né? E vi alguns vídeos de resenha, assim, mas ler mesmo, não. Não li nada. Antônio. Eu vi, só um pouquinho, eu vi aquela literatura, como é que é? Mental, né? Isso, também tem uma professora ali falando bastante. É legal. Esse daí eu assisti também, esse vídeo. É legal.
Que professora? Ai, eu não vou lembrar o nome, mas, né? Uma coisa, tem que... Vídeo no YouTube? No YouTube, coloca Tem. Literatura Fundamental Fausto. Fausto, você já acha? Série da USP, que tem sobre vários clássicos. Uhum. Você também chegou a ler alguma coisa? A introdução da Autêntica, né? Autêntica, aham. Entendi. Eu também, é bacana, eu gosto da introdução da Autêntica. Eu recomendo, além da peça lá, encenada e tal, aquele curso que eu coloquei no Teams, ou a Rejane colocou no Teams, da USP, em 9 aulas, dirigidas pelo Marcos Vinícius Mazzari, que é justamente o que faz a edição da 34. Eu assisti as 3 primeiras aulas, que são as que vão até justamente a primeira parte do Fausto, eu gostei bastante. E é um curso que eu não imaginava que fosse tão atual. Ele saiu agora, esse ano. Porque o professor Marcos Vinícius tem um momento que ele menciona o Thomas Mann e fala: a Companhia das Letras daqui 2 meses vai publicar José e seus irmãos. Eu falei, nossa, então esse vídeo realmente é de agora. E é muito bom, assim, as 3 primeiras aulas eu gostei bastante, vale muito a pena. O Literatura Fundamental também é bem bacana. Eu estou lendo aqui o livro do Lukács, e li também a apresentação da 34. A apresentação da 34, que é do Marcos Vinícius Mazzari, é bem a aula que ele dá. Então, quem já leu aqui pode até pular a primeira aula daquele curso da USP direto para a segunda, porque eu achei um pouco repetitivo. Mas, enfim, um contato com um ou com o outro é bom. Mas é isso, então, acho que a gente já vai mais seguro aí para essa segunda parte, né, sabendo o desafio, que vai ter muita referência, vai ser bem enciclopédico e vai se tornar mais abstrato, o que eu adoro. Quando que é a próxima reunião? Dia 3 de agosto, daqui 2 semanas, acho que é 2 semanas. Dia 3 de agosto, um domingo, às 17 horas. Não, daqui 2 semanas. 2 semanas. A gente vai ter esse encontro do Fausto dia 3 e o clube depois, na outra semana, vai ter outro encontro ou não? Não estou lembrando. Porque o falso é a leitura de julho, né? É só isso, né? Tá. Assim, esse encontro está sendo extra, mas o encontro comum seria o do dia 3 mesmo. Tá certo. É verdade, só tem esse livro, né, esse mês. Não está tendo livro de conto. Esse só é ótimo, né? Só esse livro. Usada, né? E podíamos estar lendo Ulisses também, quem sabe? Deus do livro. Vamos ler o Mestre Margarida, gente, com a Val. Vamos. Tá, agora vamos falar, né, sobre essas próximas leituras, esse momento interessante. Antônio, você votou? Eu abri aqui, mas não votei ainda. Então, vote aí, então, que eu só prossigo com a sua votação. Vai que você vai desempatar lá, não vai ficar empatado. Empatado. A Andressa, então, que votou, eu já vi aqui e ficou empatado. Então, por favor, tente desempatar aí. Nem vou contar o que está empatado. Sem influenciar o... E foi um empate meio inusitado. Esse empate que surgiu agora não tinha... e depois você conta pra gente. Eu estava vendo aqui que o nome daquela professora é Eloá Reis, que fala do Fausto lá no Literatura Universal. E ela chama de Guter. Cada um fala um jeito mais esquisito que o outro. Eu já desisti de falar, Goethe, de outra forma que não do jeito que eu falo. Mas sabe que uma vez, acho que a Paloma falou isso num vídeo. Mesmo no alemão, existem formas diferentes de falar Goethe.
A depender da região, se fala de um jeito. Então, não tem uma forma em alemão só correta. E provavelmente as que a gente fala também não é nenhuma delas, né? É bem provável. Eu só não falo Goethe, mas Goethe eu fico no Goethe. Tenta fazer um Goethe. Eu votei. Votou? Atualizou. O que é? Deu empate outra coisa. Deu empate que nem tinha, que não tinha antes agora, mas foi interessante. Tá, vamos lá. Gente, a gente sempre seguiu, né, esse formato, sempre não, mas de uns tempos para cá seguiu esse formato de uma peça ou novela para ser comentado no encontro mensal e os contos para serem comentados semana a semana. No caso aqui do Fausto, tiramos os contos porque ele é mais pesado. Nesse novo ciclo, eu fiz umas certas combinações, assim, misturando às vezes as coisas. Então, não ficou um formato rígido sempre. Mas com essa ideia, tanto de contos sendo comentados, então, contos ou novelas, no caso, aí essa é a inovação, sendo comentados no áudio, e depois o encontro, etc. E tudo de modo a não ficar pesado demais. Alguns livros de contos extensos, se estendendo por mais tempo, por mais de um mês. E eu também fiz de um jeito que, para dezembro, o clube continuou funcionando com essa questão dos áudios, mas sem o encontro que seria no começo de janeiro para comentar o livro de dezembro, que é um encontro sempre complicado de se realizar. Então, basicamente é isso. Para agosto, eu coloquei meio impositivamente, mas vou me justificar, 2 livros que eu achei fenomenais para trazer para o clube, que eu sempre tive vontade, mas nunca vi muito jeito. Vou explicar. O Nelson Rodrigues, né, que foi até um dos motivadores de eu me voltar para as peças de teatro, né, com aquela série que eu fiz no canal, eu nunca consegui trazer ele para o clube porque eu já tinha lido, já tinha feito vídeos bem completos sobre as peças. Só que assim, eu não li todas as peças, né? Eu li a maioria, mas não li todas, e eu vou lendo conforme vão sendo publicadas pela Nova Fronteira aqueles voluminhos avulsos. Esse é o meu critério. Fazia tempo que eles não publicavam. E agora eles publicaram recentemente, nessa série, O Senhora dos Afogados, que é uma peça do Nelson que eu sempre ouvi falar muito bem, que eu tenho muita vontade de ler, e eu acho que pode ser muito legal ler com vocês aqui no clube, nosso primeiro Nelson Rodrigues, e que não é repetido de coisa que já tem no canal. Tá, isso é uma coisa. E o livro de contos, eu coloquei o Bestiário do Cortázar, que é outro autor que também me fez amar contos, e que eu nunca tinha trazido aqui para o canal, para o clube. E o Cortázar, porque o Cortázar era o seguinte impasse, acessível mesmo dele eram todos os contos, aquele box enorme, caro, que nem todo mundo tem. E agora a Companhia das Letras lançou finalmente um dos grandes títulos, né, de contos do Cortázar num voluminho avulso, que é o Bestiário, que é um dos principais, inclusive, do Cortázar. E muito embora seja um livro que eu já tenho resenha lá no canal, eu achei muito interessante trazer para o clube, porque, primeiro, agora eu vou poder comentar conto a conto, né, nos áudios, e eu vou poder reler, porque já faz um tempo que eu parei de ler o Cortázar, e muita coisa rolou depois disso, né, e eu acho que reler vai ser muito rico, e eu vou conseguir trazer muito mais para a discussão nessa releitura. Então, eu coloquei Senhora dos Afogados para ser a nossa leitura de agosto, né, ser comentada provavelmente no comecinho de setembro, e o Bestiário do Cortázar para ser comentado ao longo do mês de agosto. Vocês já leram o Cortázar? Tem alguma relação com o autor? Esse Bestiário tem no box? Tem no box. O box então eu tenho. Uhum. é um dos primeiros. Beleza. Easy. Eu já li Cortázar, eu li contos separadamente, sem escolher um livro específico, né?
E eu li o Jogo da Amarelinha, né? O Jogo da Amarelinha. Ah, bacana. Ah, não, tu já tem familiaridade. Mas você não se recorda de ter lido, por exemplo, o livro Bestiário inteiro, não? Ele inteiro não, porque assim, eu também tenho box e aí eu vai lendo umas coisas assim, esparsas, né? Ótimo. Antônio, você já leu Cortázar? Como Já li contos dele, eu tinha aquele livro Todos os Fogos do Fogo. Aham, esse eu já li também. Faz muito tempo. Tá. Não, ok, então, vai ser bacana. Isso vai ser em agosto. Então, esses dois a gente dá conta em agosto. E agora vem os livros da votação. A primeira votação seria para a nossa leitura de setembro e outubro. Como às vezes a gente privilegia mais as peças e os contos, eu tive a ideia de trazer essas duas obras clássicas, que são de novelas, lógico, ali naquela transição também entre novela, conto e romance, e que são obras clássicas que a gente tem vontade de ler, mas às vezes fica postergando, porque são meio grandes, que são o Decameron, do Boccaccio, e o Novelas Exemplares, do Cervantes. Como que eu pensei essa leitura para ela ser mais rica? E considerando também o tamanho, para ela se desenvolver entre setembro e outubro, sendo que eu vou organizar para fazer áudios a respeito das novelas lá no Telegram, sem prejuízo de tanto em setembro quanto em outubro, nós nos reunirmos para falar sobre no encontro online. Então, assim, ter esses dois polos, porque eu acho que são livros grandes o suficiente para justificar isso. Então, eu fiz a votação, que está empatada. E não estava, que o nosso amigo Antônio empatou. Mas agora você resolve. Hã? Agora você resolve. Não, agora nós vamos O resolver. Antônio vai declarar voto? Vai declarar, Antônio? Eu sei qual que ele votou, porque eu sei qual que não está empatado, né? Informação privilegiada. Tem essa informação, mas vou com primeiro. Novelas exemplares do Cervantes. A gente eu comentei, não lembro mais nem se era encontro na época, aqui no clube, acho que era encontro já. A Espanhola Inglesa é uma das novelas. Foi bem legal, tem até vídeo no canal e tal, mas tem outras 11 ainda, então, assim, tem muito chão pela frente. Mas aquele videozinho já dá uma noção do que é aquelas novelas exemplares. Então, a gente discutiu aqui aquele A Espanhola Inglesa. Aquela novela. Aí ficaram faltando as outras 11. Mas, assim, aquela já deu um gostinho, eu acho que já deu para ver que é bem bacana o livro. Quem já leu as novelas? Alguém já leu as novelas exemplares aqui? Não. Todas, eu digo? Não. Não. Não, também. Por isso eu votei nesse. Por isso eu votei nesse também. Tá. Tá bom. Decameron já li. O Decameron você já leu. Val? Eu prefiro As novelas. As novelas ali do Cervantes. Mas Decameron você também não leu, não, né? Não, eu comecei a ler, mas não achei muita graça e desisti. Entendi. Antônio, você já leu Decameron? Não, né? Você votou... Posso falar? Pode falar. Eu votei porque... O Antônio votou no Decameron. Eu adoro Decameron, pra falar a verdade. Eu adoro mesmo. Mas aqui, como eu li, eu votei no outro, por isso. Mas você, então, para você, seriam novidades tanto o Decameron quanto as novelas, né? Para mim seria. Tá. Então, assim, o Novelas estava ganhando, considerando que para o Antônio também... Porque, assim, eu vou considerar vocês aqui hoje presentes, né? Um voto um pouquinho mais pesado, né? Pelo grau de envolvimento. E que também a gente ficou combinado de decidir isso aqui juntos. Então, eu acho que eu vou colocar... vou colocar as novelas exemplares, porque nós teremos, né, mais gente que nunca leu, e foi também bem votada, né, ponto de empatar, e eu acho que vai ser bem rica a leitura. Pessoalmente, eu estava com muita vontade de ler o Decameron de Boccaccio, mas daí porque eu acho engraçado o Decameron de Boccaccio, o que eu li, eu achei, aquilo lá eu realmente ri bastante com as coisas, mas é meio assim, meio anárquico, vale muito a pena, mas daí a gente lê em outra ocasião. Então, fica decidido as novelas exemplares. Então, setembro e outubro,
vamos ter novelas exemplares tanto nos áudios quanto nos encontros online. Aí, em novembro, a gente volta, no caso do encontro online, para um formato mais tradicional, que é de ter uma peça. No caso, a peça que venceu, com 50% dos votos, foi Quem Tem Medo de Virginia Woolf. O Edward Albee. É um livro que tem disponível hoje em dia em português. É uma peça famosa da dramaturgia dos Estados Unidos, né, que deu origem a um filme com Elizabeth Taylor bem célebre, e essa ganhou. Vocês já leram Quem Tem Medo de Virginia Woolf? Antônio, você que também... Eu não li, mas já vi a peça. Já viu a peça. Denise? Eu não li nenhuma. Tá. As outras foram, olha, a menos votada foi a peça da Virginia Woolf, Freshwater, que é uma peça assim, é uma coisa mais específica, né? Com 20% dos votos cada, ficaram Longa Jornada Noite Adentro, do Eugênio O'Neill. Eu votei nessa. Né? E O Deus da Carnificina, que deu origem àquele filme Carnage, do Roman Polanski, que é da Yasmina Reza. O filme eu vi. Mas, enfim, como nenhum de nós, o Antônio assistiu, mas não leu Quem Tem Medo de Virginia Woolf, eu acho que é um texto bem interessante. Eu assisti ao filme. O filme me deixou irado, assim, é um filme muito barulhento, as pessoas meio que gritam o tempo todo, é perturbador. Só que, e eu, assim, detestei. Só que foi aquele detestar que você percebe que, na verdade, é porque foi bom e não porque foi ruim. Porque ele era para irritar e irritou fortemente. E a natureza ali dos diálogos, eu acho que, lendo na peça, vai ser bem interessante de se acompanhar. Então, em novembro, o encontro online, que vai acontecer no comecinho de dezembro, nós temos, então, Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Aí... Nossa, agora o empate foi maior ainda na última opção. Porque a última opção, na verdade, são os contos que nós vamos ler ao longo de 3 meses. Em alguns casos, no caso dos contos de janeiro, comentar num vídeo online, né, no encontro ao vivo. E quais são os empates? Né? Nós temos 3 empatados com 30% aqui. Nós temos os contos do Nabokov, os contos do Tolstói, e um combo que eu propus... Ah, não, desculpa. Não está tão empatado, não. Eu que estou vendo coisa errada. Só tem 2 empatados. Os 2 que estão empatados são os contos do Tolstói e os contos do Nabokov. São livros bem grandes, por isso que eles vão tomar 3 meses, incluindo, no final, em janeiro, um encontro online. E são livros mais caros também, mas daí, assim, a gente vai... Eles estão lá na frente, se Deus quiser, surge uma promoção até lá. Apesar de que esses também, os e-books, sempre têm um preço mais camarada. Quem leu, quem votou em quê? O que vocês acham dessas 2 escolhas? Tolstói e Nabokov. Eu não votei em nenhum desses, eu votei no último, que era os vários livros mulheres, né? no combo. Por quê? Porque dezembro eu praticamente não leio. E aí eu falei, esses livros imensos, um tem 1000 páginas, outro tem 600. Falei, acho que eu vou flopar. Por isso que eu não votei. Mas, entre o Nabokov e o Tolstói, eu preferi o Tolstói. Tá. Também porque eu tenho, né? Entendi. Não, e assim, lembrando, nós também essa votação não é plenamente vinculante, vamos discutir ela aqui. Não, foi isso. Eu votei no Nabokov, mas eu acho que eu prefiro o Tolstói também. Tá. Antônio... Eu votei na coletânea e eu prefiro o Tolstói. Você votou no Tolstói, então?
Não, tinha uma coletânea de contos russos, não tinha? Na coletânea de... Tá, sim. Tinha a coletânea de contos russos, mas eu prefiro desses dois o Tolstói. Tá. Mas vocês acham, pensando assim, que é muito ambicioso, tanto Tolstói quanto Nabokov, pelo tamanho? Acho que o Tolstói é maior, né? Não é? Qual é o tamanho? Ó, o Nabokov, eu vou falar o Nabokov primeiro. Peraí, deixa eu achar aqui. Nabokov tem 832 páginas. E o Tolstói... Nossa, 1296. Quer dizer, não dá para ler acho que não dá para ler de uma vez só, né? Seria em 3 meses, mas mesmo 3 meses eu tô achando pouco, né? Considerando que é final do ano. Tá, por um lado pode ter férias, mas por outro também tem vários compromissos, né? Tá, isso é uma coisa. E os livros que eu tinha proposto separadinhos, né? Livros pequenos de contos, um para cada mês. Que seriam 3 escritoras, né? Mas O Bom Mal, da Samantha Schweblin, que vai muito na linha do Cortázar, é um excelente contista, eu adoro, é o livro novo dela. Também amo. A Catherine Mansfield, seria 15 contos escolhidos. E depois, qual que é o outro? O da Flannery O'Connor, também uma grande contista que eu preciso conhecer, não sei se vocês já conhecem. Não. Desses 3, nenhum vocês conhecem. Eu já li a Catherine Mansfield. Mas não foi esse, foi aquele A Festa ao Ar Livre e Outras Histórias. Tá. Que deve ter alguns contos em comum, eu acho. Deve ter, né? Possível. Antônio? Eu li a Catherine Mansfield. Tá. Eu li nessa edição, não sei se é a mesma que você leu, uma edição toda ilustrada. Não, essa leu que é a Dantofágica. Catherine? Fágica. Não, é não li essa. outra. Não sei se tem contos em comum, mas é outra. Tá. O que vocês acham? Por mais que não tenha vencido, né? Teve votos, foi bem votado, mas... Bom, eu não li nenhuma, e então não tenho nenhuma também, então tanto faz, garanto que são boas, qualquer uma delas. Não, a preocupação é pelo tamanho, né, Tá. Assim, por causa da época, né? Eu não sei como é para vocês, se vocês leem bastante nessa época, eu realmente em dezembro. Às vezes eu até leio bastante. Ler eu leio. Às vezes é mais difícil para produzir conteúdo e tal, mas ler até eu consigo. Você lê? Bastante. Então, não sei. E aí, amiguinhos? A gente não ajuda, né? Esse do Tolstói, assim, agora eu fiquei meio com essa 1.200 páginas, 1.296, ou seja, são 1.300, na verdade. É grande. E a gente imagina que tem são contos bobos, né? Tipo, você leu conto, você imagina que cada história você vai pensar a respeito, você vai refletir, você vai procurar, porque, né? E altas chances de eu, para poder produzir áudio sobre pirar no meio do caminho. Eu acho complicado por causa disso. Atrasar barbaramente o cronograma. O que poderia, talvez, não sei, era não ler todos os contos, porque ele é dividido em 3 volumes, não é? Esse conto do Companhia das Letras, eu acho que ele tem 2 volumes. Porque eu tenho aquela edição da Kozak. Da Kozak eram 3. Eram 3, né? Então, talvez não ler tudo, né? Tá. E, por um acaso, vocês teriam uma outra... Sei lá, algum livro de conto que eu nem mencionei aqui. Você já leu aqui do Tchekov, aqui na... Não. Não lembro. Esse era um que eu ia colocar, mas no final acabei não colocando, mas não lembro. Quantidade de ler, né, que falam muito desses contos.
Eu tenho Qual curiosidade. que é esse? Do Não é A Dama Chekhov? do Cachorrinho e outros contos? A Dama do Cachorro. Ah, Dama do Cachorro. Ah, eu tenho esse aí. Oba, vamos ler o que eu tenho. A Dama, quer ver? A Dama, eu acho que nem é tão grande, não. Não, aqui é bem Não, fininho. eu acho que é pequeno. Pena que na Amazon ele sumiu. A Dama do Cachorrinho. Peraí. Mas só tá aparecendo uma edição da La Fonte. Tem 368 páginas. A Dama Cachorrinho. Aquela edição da 34. Nossa, mas ela não tá aparecendo para mim aqui na Amazon. Que estranho. Peraí. É a Dama do Cachorrinho, é isso que você pôs? Agora apareceu, mas pesquisando pelo. É grandinho também, hein? É? Não sei. Não é da 34 edição? É 368 páginas, é um calhamacinho. Quantos contos tem? Será que Mais perto do outro, com 1.300, a gente está achando, não. não. 30. 368, você fala assim, 368. Sei Ninguém. lá. Vocês teriam interesse em The Chekhov? Sim, tá aqui também, tenho. Tá, mas aí também, né? Ok. Mas daí também sai um pouco da lista. Mas, Completamente. se você quiser quer se manter na lista, né? Eu acho que a gente tinha que pensar, então, no que a gente eliminaria. Tá, Não? eliminaria. Tá. Olha, porque assim, ficaram com 30% cada os contos do Nabokov e os contos do Tolstói. E também, em segundo lugar, empatados com 20% cada, esse combo das três escritoras e a nova antologia do conto russo. A nova antologia tem quantos? Quer ver? Nova antologia do conto russo. Esse aí eu não sei se eu tenho. Tem 648 páginas. É menos que o Nabokov e menos que o Tolstói. Para mim, pode ser. Você, Denise? O Antônio votou na nova antologia, então ele já tá... Ele vai dizer que sim, né? Então, pode ser. Assim, eu não prometo que eu vou ler tudo, mas tudo bem. Não, Lógico, me interessa. Todos que me interessam, na verdade. você mencionou ele da outra vez, não foi? Você quem me ensinou? Eu devo ter falado, sim. Mas sabe quando você fala uma coisa e nem olha quantas páginas tem, né? Porque vamos pensar também assim, o Nova Antologia do Conto Russo foi bem votado. Não é que ele ficou sem votos, ele teve votos. Os outros dois que venceram são escritores russos, Nabokov e Tolstói, e que empataram. Então, talvez a Nova Antologia do Conto Russo seja uma forma de chegar a um consenso, né? E se a gente pensar dividindo em 3 meses, seriam livros pequenos, né? Não, aí a Nova Antologia eu acho mais possível. Aqui tem até o índice dela na Amazon, eu acho que ela tem 40 contos. É bastante, mas pensando em 3 meses, assim, já é uma coisa mais razoável. Por exemplo, o livro da Lúcia Berlin, se bobear, acho que tinha mais que de 40 contos. E a gente leu em 2 meses. E aqui, ó, tem autores de mais lá atrás, 1792, vai passar pelos clássicos, como o Tolstói, tem um conto do Tolstói, na verdade, mas, enfim, tem um conto dele, e vai ter Chekhov também, deixa eu ver aqui. Tem, né? Tem um conto. Pushkin, Gogol, Dostoiévski, Chekhov, Tolstói, Pasternak, Babel, Nabokov. Nabokov também, isso que era a minha dúvida, se chegava ao Nabokov. Sim. Chega. Ai, gente, se nenhum de nós leu... E tem uns desconhecidos também, eu tô vendo aqui.
Sim. Eu acho que é legal, abarca. Eu acho que é uma forma da gente respeitar o que foi votado, mas não fielmente, mas o espírito, né? Votaram muito nos russos, vamos continuar dentro dos russos e pegando um pouco de cada, então. E pelo menos em tamanho, ele é menor tanto em relação ao Nabokov quanto em relação ao Tolstói. Beleza. Então tá bom, estamos topados. Ficou então a Novelas Exemplares, depois Quem Tem Medo de Virginia Woolf, Nova Antologia do Conto Russo. Ótimo. Acho que vai ser legal. Então, por favor, repete, por favor. Então, ficou assim. Primeiro, agosto. Agosto vai ser Senhora dos Afogados, do Nelson Rodrigues, para comentar aqui no encontro, e Bestiário, do Cortázar, lá no Telegram, que eu vou mandando os áudios. Uhum. Em setembro e outubro, tanto lá no Telegram quanto nos encontros, nos 2 encontros que acontecerão, nós vamos falar sobre as novelas exemplares. Aí dividido 6 novelas para cada mês. Em novembro, nós vamos ler para o encontro Quem Tem Medo de Virginia Woolf. E vamos começar lá no Telegram a leitura do Nova Antologia do Conto Russo. E aí, lá no Telegram, essa nova antologia do Conto Russo vai se estender por novembro, dezembro e janeiro. Dezembro não vai ter outra leitura, nem janeiro. Dezembro não vai ter encontro online. Mas daí, lá em janeiro, tem um encontro para comentar esses 3 meses de leitura. Gostei, acho que ficou bom. É complicadinho, mas assim, na prática eu acho que tem mais chance de funcionar. Não é fácil de explicar, mas acho que na prática pode acontecer de uma forma mais fluida dessa forma. Uhum. E a gente sabe uma coisa assim que eu fico meio sentido? É que não tem nenhuma escritora. Uhum. A parte das peças, eu sempre acho muito complicado a questão das escritoras. Porque, assim, dentro dos nomes mais conhecidos de dramaturgia, parece que as mulheres são muito, sei lá, eu conheço muito pouco, ou nada, praticamente. No romance, nas outras coisas, você consegue achar mais tranquilamente, mas peça parece que é muito masculino o ambiente ainda. E principalmente peça que vai ter, né, um apelo ao público e tal. Eu fico meio com pena, né? Eu tentei até puxar um pouco para o lado das contistas, né, que aí você já acha mais fácil, mas, enfim, é isso. Mas eu deixo aqui meu meia-culpa, eu acho meio chato não ter. Nem tudo é perfeito, né? Não. Mas tá bom. Tá bom, gente, obrigado pela participação. Depois eu vou mandar isso certinho no e-mail no Telegram, no e-mail, no mural. E a gente se fala no dia 3, então, para falar sobre essa segunda parte, que eu acho que daí nós vamos ter muito pano para a manga. Ok. Beijo para vocês, boas Tá bom. tardes a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.